Então, vamos falar um pouquinho sobre as progressões geométricas, tá? Também abreviado aqui de PG. E para iniciar essas ideias do que vem a ser uma progressão geométrica, eu coloquei aqui um exemplo de uma sequência para a gente observar o que acontece com ela. Então, assim como a PA, né, a gente vai ter os elementos. Então, nesse caso aqui, o primeiro elemento é o A1, segundo elemento A2, A3 e assim sucessivamente. Note o que acontece de um termo para o outro. Então, do 4 você vai para o 2, do 2 você vai para o 1, do 1 você vai para o meio, do meio você vai para um quarto. Próximo termo, intuitivamente, a gente vai ver que é 1 sobre 8. Próximo termo, 1 sobre 16. Então, para você obter um termo qualquer de uma sequência a partir do segundo, você está pegando o anterior a esse termo e multiplicando por meio. Ó, agora, diferentemente da PA, a gente não está somando, né? A gente está multiplicando. Então, 4 para ir para o 2, o que você fez? Você pegou o 4 e multiplicou por meio. 4 vezes meio dá 2. 2 vezes meio, simplifico 2 com 2, dá 1. 1 vezes meio dá meio. Meio vezes meio dá um quarto. E assim sucessivamente. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa observar, enquanto PA está falando de uma razão que soma-se a um elemento para obter o próximo, aqui na PG, para a gente obter um termo a partir do segundo, a gente pega o termo antecessor agora e multiplica por um valor. Tá? Esse valor vai ser a nossa razão da progressão geométrica, que aqui a gente não vai denotar mais de R, a gente vai denotar de Q. Então, vamos observar aqui, para a gente entender bem. Se você pegar aqui o A2 agora e dividir pelo A1, olha aqui o que acontece. Você vai ter 2 divididos por 4, que se você simplificar, dá quanto? Meio. Se você pegar o A3 e dividir por A2, então você vai ter o seguinte, você vai ter 1, que é o A3, divididos por A2, que é 2. Então, também dá meio. Se você pegar o A4 e dividir pelo A3, você vai ter o seguinte aqui, A4 meio e A3 é 1. Meio divididos por 1 continua sendo quanto? Meio. E assim, se você fizer também o A5 sobre o A4, você vai ter 1 quarto divididos por meio, que também vai ser 1 meio. Então, a gente tem aqui, que esse valor que a gente está multiplicando cada um dos termos para obter o próximo, ele é sempre um valor que não se altera. Esse valor a gente chama de razão. Então, de forma geral, a razão de uma PG a gente calcula fazendo como? A gente, para calcular a razão, a gente pega um termo qualquer da sequência e divide agora pelo termo de posição anterior a esse. Então, eu posso fazer A2 sobre A1, posso fazer A3 sobre A2, A4 sobre A3. Na PA, o que acontecia? A gente tinha que fazer AN menos AN menos 1 para a gente obter a razão. Aqui a gente não faz a diferença, a gente faz a divisão. Tá? Então, essa é a primeira situação que a gente tem para calcular a razão de uma progressão geométrica. A gente pega um termo dessa progressão de posição n e divide por um termo de posição anterior a este. Tá? E aí nós vamos obter a razão. Então, o que é uma progressão geométrica? Então, uma progressão geométrica é uma sequência numérica, assim como uma PA, em que, após o primeiro termo, os termos posteriores da sequência são construídos a partir da multiplicação de uma razão que a gente vai denotar aqui por Q pelo termo antecessor. Tá? E aí a gente pode ter algumas classificações. Né? Na PA, quais eram as classificações que nós tínhamos? A nossa PA poderia ser crescente, decrescente ou constante. Aqui não vai ser muito diferente.
Então, uma PG, ela pode ser crescente. Em que situações que ela vai ser crescente? É quando a razão, então, for positiva. Não necessariamente. Você pode ter uma razão que é positiva e a PG não seja crescente. Tá? Você tem que tomar alguns cuidados que aqui a PG muda um pouquinho. Então, você tem duas situações em que a PG pode ser crescente. Quem são essas situações? Então, a primeira situação é quando você tem um primeiro termo que é positivo e uma razão que é maior do que 1. Nossa, maior do que 1, professor, que estranho. Vamos entender, eu já vou dar uns exemplos. Ou, qual é outra situação que você pode ter uma PG crescente? 1 a 1 que seja negativo, ou seja, menor que 0, um primeiro termo negativo, e uma razão agora entre 0 e 1. Então vamos para alguns exemplos aqui. Vamos pegar um primeiro exemplo. Vamos pegar um exemplo que está de acordo aqui com a minha primeira condição, que a PG seja crescente. Então vamos pegar esse cara aqui. Então note, os termos estão crescendo, né? Então estão aumentando ali da esquerda para a direita. E o que a gente tem aqui? A gente tem nesse caso o A1 que é igual a 1, ou seja, maior do que 0. E temos uma razão que é igual, neste caso, se você fizer aqui A2 divididos por A1, você está multiplicando sempre cada termo para obter o próximo por 2. Então a razão aqui é 2, que nesse caso é uma razão maior do que 1. Então, note que esse tipo de sequência é uma crescente que está de acordo com esta primeira condição, ser crescente. E a gente pode ter uma outra situação. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo B, que a gente tem a seguinte sequência. Menos 2, menos 1, menos meio, e assim sucessivamente. Tá? O que está acontecendo? Note que os valores, o que está acontecendo aí? Os valores dos termos, analisando eles da esquerda para a direita, eles estão se aproximando do zero. Então, menos 2 é menor do que menos 1, que por sua vez é menor do que menos meio. Ele está chegando cada vez mais próximo do zero. Todos os termos são negativos, mas se aproximando cada vez mais do zero. Então, o que você tem aqui é uma PG crescente, de tal forma que o nosso A1 é igual a menos 2, ou seja, é menor do que zero. E se você observar a nossa razão aqui, veja bem, como é que a gente calcula a razão de uma PG? A gente pode fazer, por exemplo, o A2 divididos por A1. Então, se você pegar ali o A2, dá menos 1, e o A1 dá menos 2. Fazendo a regrinha de sinal, menos com menos dá mais. Isso aqui é igual a mais meio, que por sua vez, né, esse meio aqui, note que é um número entre 0 e 1. Beleza? Então, são dois exemplos em que a PG são crescentes, mas elas têm características diferentes. Então, se eu tenho o primeiro termo maior do que 0 e, ao mesmo tempo, uma razão maior do que 1, eu vou ter uma PG crescente, assim como, se o primeiro termo for menor que o 0 e a razão estiver entre 0 e 1, eu também vou ter uma PG crescente. Nós podemos ter também uma PG que seja decrescente. O que será que vai acontecer para que ela seja decrescente? Vamos analisar. Nós temos também duas situações em que a PG
pode ser decrescente. A primeira delas é quando você tem agora um A1 que é maior do que zero e uma razão que está entre 0 e 1, ou você tem o primeiro termo menor do que zero e a razão maior do que 1. Temos exemplos? Também temos. Vamos analisar uma situação em que você tem essa condição aqui, ó. Você vai notar que a PG ela vai ser decrescente. Então vamos para o exemplo A. Então vamos observar aqui a seguinte sequência: 12, 6, 3 e assim sucessivamente. Então se você notar aqui, para obter o próximo termo da sequência, a gente está multiplicando por meio. E o primeiro termo aqui é 12. Então olha só o que vai acontecer. O A1 é um número positivo, é o 12. Então maior do que zero. E a minha razão, você tem dúvida na razão, você pode fazer ela. Faz, por exemplo, o A2 sobre o A1. 6 divididos por 12. Quando você simplificar, isso aqui fica meio. E meio é um número entre 0 e 1. Ó, meio, com certeza, é um número entre 0 e 1. Então nós temos aqui ó, uma PG que é decrescente. Ó. Os números estão decrescendo quando você faz a análise da esquerda para a direita. 12, 6, 3, o próximo é 3 meios, ou 1,5. E assim sucessivamente. Tá? E nós temos aqui um exemplo B. Vamos pegar aqui um exemplo em que você tenha menos 1, depois menos 3, depois menos 9 e assim sucessivamente. Então vamos ver o que acontece aqui. O primeiro termo da sequência é o menos 1, que você já nota ali que ele é menor do que zero. E a nossa razão, podemos calcular aqui a razão, vamos fazer o A2 sobre 1, vai ficar menos 3 sobre menos 1, menos com menos dá mais. Então você vai ter a razão igual a 3, que nesse caso é um número maior do que 1. E note que essa PG ela está sendo decrescente, ó. Ela começa no menos 1 e vai indo cada vez mais para o número negativo, menos 1, menos 3, menos 9. Tá? Então, uma PG também decrescente, mas a partir desta condição. Outra coisa que a gente tem é o que a gente chama de PG constante. E a PG ela vai ser constante. Nós podemos ter aqui duas situações em que a PG é constante. Ou você tem uma PG que só tem termos nulos, é uma PG constante, ou uma PG que tenha razão igual a 1. Porque se a razão for igual a 1, por exemplo, vamos supor que você tem o primeiro termo igual a 9 e a razão é 1. Quem vai ser o próximo termo? 9. Terceiro termo, 9. Você vai estar sempre multiplicando por 1. Então, ou pode ser uma sequência que todos os termos são 0. Podemos dizer também que a razão aqui poderia ser 1, mas que os termos é 0, nada impede que a razão seja 7, 9. Né? Se o primeiro termo for 0, todos os outros termos vão ser 0. Porque se você multiplicar qualquer coisa por 0, vai dar 0. Então, não necessariamente, se o primeiro termo é 0, a razão é 1. Pode ser que ela seja outra razão. Então, por isso que a gente coloca assim, para que ela seja constante, ou é a sequência com todos os termos nulos, ou quando a razão é igual a 1. Tá? Então, essa é a situação em que uma PG é constante. Então, pode ser uma PG assim, pode ser com termos só negativos, ó. Menos 4, menos 4, menos 4. E assim sucessivamente. É uma PG constante, razão é 1. Aí, menos 1, não. Menos 1 não, porque cada vez que você multiplicar por menos 1, o sinal vai trocar. Então, eu não posso definir se ela é constante, nem crescente, nem decrescente. Mas espera aí, significa o quê? Se a razão for negativa, se eu não posso definir se ela é crescente, decrescente ou constante, que tipo de PG que ela é? É uma PG que nós chamamos de oscilante ou alternada. Então, uma PG oscilante é uma PG em que a razão é negativa, menor do que zero. É negativa, ela vai ser oscilante. Veja como muda, né? Porque na PA, se a razão é negativa, sempre vai ser decrescente. Aqui não. Aqui não. Se a razão for negativa, a PG é oscilante. Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. Imagine a seguinte PG: 1, menos 2, 4, menos 8 e assim sucessivamente. Se a gente for calcular, para você sair do primeiro termo para o segundo, você está multiplicando por quanto? Por menos 2 você está multiplicando. Aí vai ficar
1 vezes menos 2, menos 2. Se você multiplica por menos 2 novamente, que é a nossa razão, aí menos com menos dá mais. Menos 2 vezes menos 2, mais 4. Aí você multiplica por menos 2 novamente, aí vai ter 4 vezes menos 2, menos 8. Você não pode definir se ela é crescente ou decrescente, porque os sinais estão alternando, estão indo para um valor positivo, outro negativo. Positivo, outro negativo. Então, quando isso acontece, quando que isso vai acontecer? Quando a razão for negativa, e aí a gente diz que a PG é oscilante, tá? Ou alternada. Certo? Então, essas são as classificações. Então, assim como na PA, a PG ela também terá um termo geral. E esse termo geral a gente vai explorar essa sequência inicial que eu dei no início da aula, e a gente vai tentar achar uma relação que forneça qualquer elemento da sequência. Então vamos pensar comigo aqui, ó. Como é que eu obtenho o segundo termo da sequência sabendo que o primeiro é 1? Bom, para obter o segundo termo da sequência, você vai pegar o primeiro termo e multiplicar por quem? Pela razão. Então, se você fizer isso, você vai ter que o primeiro termo, a razão a gente já tinha discutido que era meio, 4 vezes meio dá quanto? 2. Então, a gente pode usar esse mesmo raciocínio para descobrir o A3. Então, A3, posso fixar aqui o A1. E aí, o que eu vou fazer agora? Vou multiplicar com a razão? Não. Porque se eu multiplicar com a razão, eu vou ter o A2. Mas se eu multiplicar novamente o resultado pela razão, então, vou fazer isso aqui, ó. A1 vezes Q vezes Q. Então, vou ter aqui A1 vezes a razão. Então, vou ter aqui 4 vezes a razão, que é meio, vezes meio. Então, 4 vezes meio dá 2, 2 vezes meio dá 1. Então, note aqui que o A3 agora, se você observar aqui o nosso A3, como que ele foi calculado? Fixando o A1 e fazendo a razão elevado ao quadrado. O nosso A4, como é que a gente poderia fazer? Usando desse mesmo raciocínio. A gente pode fazer o A1, mas agora elevado a quanto? Que elevado a quanto, né? Desculpa, a gente pode fazer o A4. Como que a gente pode fazer o A4? A gente pode pegar o A1 agora e multiplicar por Q elevado ao cubo. Então, se a gente fizer isso, o primeiro termo é 4, a razão é meio, elevado ao cubo. Então, nós vamos ter aqui 4 vezes 1 meio elevado ao cubo, fica 1 oitavo. Que vai dar 4 oitavos, que você simplificar, fica meio. Então, A4 é igual a meio. Usando desse raciocínio, vamos supor que eu queira achar aqui um termo qualquer da sequência. Quem está fixado? O A1. E note que o expoente do Q, ele vai ser o antecessor da posição do elemento que eu estou procurando. Então, se eu estou procurando o A4, quem vai estar elevando o Q é o 3. Se eu estiver procurando o A3, o número que vai estar elevando a razão é 2, que é o antecessor de 3. Se eu estiver procurando o A2, quem vai estar elevando a razão vai ser 1, que é o antecessor de 2. Então, se eu estou procurando o AN, quem vai estar elevando a razão vai ser o antecessor de N, que neste caso vai ser N menos 1. Isso aqui nós dizemos que é o termo geral da PG. Mas assim como na PA, a gente tinha um outro tipo de termo geral, que no lugar do A1, a gente substituía por AP. E onde aqui era menos 1, né, que multiplicava a razão, N menos 1 vezes a razão, a gente substituiu o N menos 1 por N menos P. Então aqui a mesma situação. Eu posso pegar o meu AN, não necessariamente eu preciso usar o A1, como eu estou usando em todos eles. Então eu posso fixar um termo que não seja o da primeira posição, e aqui eu vou fazer N, em vez de fazer N menos 1, se aqui é P, eu vou fazer N menos P. Para quando que eu uso isso? Quando eu não tenho A1. Se eu tiver o A2, por exemplo, em vez do A1, daí eu vou fazer
a n que eu estou procurando é o A2 vezes Q elevado a n menos 2, em vez de ser n menos 1. Então, na verdade, esse primeiro termo geral que eu apresentei ele é uma consequência desse. Esse aqui é um termo geral, parece redundante o que eu estou falando, mas é um tipo de termo geral mais genérico. Tá? Por quê? Porque aqui tem fixado o A1. E aqui eu posso usar qualquer termo da sequência para descobrir um termo qualquer dela. Tá? É a mesma história lá que nós tínhamos na PA. Então isso aqui também é um termo geral. E como que funciona? A mesma ideia. Vamos supor, por exemplo, que eu peça para você calcular o A10. Neste caso, você tem o A1. Então você pode fixar o A1. Então vamos colocar aqui, ó, o A10 vai ser o A1 vezes Q elevado a n menos 1. Então o A10 vai ser igual, nosso A1 é 4, vezes a razão que é meio, elevado a 9. Então vou ter que o A10 é igual a 4 vezes 1 meio elevado a nona dá 1 sobre 512. Por que 1 sobre 512? Porque 1 elevado a nona dá 1 e 2 elevado a nona é 512. Dá para simplificar o 512 por 4? Dá perfeitamente. Então, se você simplificar aqui, você vai ter como resultado aqui 1 e aqui embaixo 128. Então, o nosso 10º termo dessa sequência, se eu pedisse esse termo, por exemplo, vai ser 1 sobre 128. Ah, mas você usou o A1, você usou o primeiro termo geral. Poderia ter usado o segundo? Poderia. O que queria mudar se você usasse aqui o segundo termo geral? Você vai escolher um termo da sequência para obter o A10. Então vamos supor que eu tenha o A7. Tá? No caso ali, você pode descobrir quem é o A7, mas vamos pegar um outro exemplo aqui. Ó. Vamos supor que eu tenha o A4. Aí vai ser Q elevado agora a 10 menos 4. Então você vai pegar o A4 e multiplicar por Q elevado a sexta. Vamos falar um pouquinho das propriedades de uma PG. Então eu já coloquei um exemplo aqui, que é uma PG cujo primeiro termo é 1 positivo. E a razão, se a gente observar aqui nessa PG, ela é 2. Uma PG crescente. Então, nas PAs, o que a gente tinha de propriedade? Que a soma dos extremos era a mesma, dos extremos, as somas equidistantes dos extremos era a mesma. Aqui não vai ser a soma, mas sim o produto. Note que, se você fizer aqui 1 vezes 64, o primeiro termo vezes o último, você vai ter um resultado que dá 64. Se você pegar aqui o segundo termo com o penúltimo termo, a gente vai ter aqui, ó, 2 vezes 32, que é igual também a 64. E, por último, 4 vezes 16, a gente observa também que é igual a 64. Certo? Então, o que a gente pode dizer aqui? Primeira propriedade, né, da PG. O produto dos termos equidistantes dos extremos é sempre a mesma. Ah, entendi. Aí você vai dizer assim, na PA, se ela tiver um número ímpar de elementos, a gente pegava a soma dos extremos e dividia por 2 para ter o termo médio. Aqui vai ser a mesma coisa? Bom, se você pegar o produto dos extremos e dividir por 2, vai dar 32, não vai dar o termo médio. Ah, mas eu posso extrair a raiz quadrada. Aí você tem que tomar um pequeno cuidado. Porque assim, ó, o que você pode concluir é o seguinte, dessa PG. Se você pegar o termo médio, que nesse caso você está enxergando aí, que é igual a 8, elevar ele ao quadrado, vai ser igual ao produto dos extremos. Pode ser A1 vezes o AN,
ou pode ser o A2 multiplicado por AN menos 1, que é o segundo vezes o penúltimo, que é igual a A3 multiplicado pelo antepenúltimo, e assim sucessivamente. Mas por que eu não posso dizer que o termo médio é igual ao produto dos extremos extraindo a sua raiz quadrada? Por que você não pode? Porque o que pode acontecer? Você pode ter um primeiro termo positivo e um último termo positivo, mas a razão aqui, por exemplo, ser menos 2. O que aconteceria, vamos pegar aqui um caso hipotético, se a razão fosse menos 2? A nossa sequência seria assim, ó. 1, menos 2, aí, o que mais que a gente tem? 4, menos 8, 16, menos 32 e 64. Aí você vai dizer assim, então, se eu fizer a raiz quadrada do produto dos extremos, 64 vezes 1. 64. Raiz quadrada de 64 é 8 e não menos 8. Então, esse é o cuidado que você tem que ter. Por isso que eu falo aqui, o correto é você falar que quando você leva o termo médio ao quadrado, vai dar o produto dos extremos. Porque se eu pegar 8 ao quadrado, não vai dar 64? Vai dar 64. Se eu pegar o menos 8 ao quadrado, também não vai dar 64? Vai dar 64. Mas eles são termos médios diferentes. O termo médio dessa primeira sequência em que a razão é 2 é 8. E esse termo médio dessa sequência em que a razão é menos 2, o termo médio é menos 8. Então, é aquela história. Se você passar a raiz aqui, para o outro membro, o que vai aparecer quando você escrever o termo médio assim? Só fica raiz quadrada de 1 vezes a n? Não. Vai aparecer aqui quem? O mais ou menos, querendo dizer o seguinte, olha, esse termo médio ele pode ser ou positivo ou negativo. O que vai determinar se ele é positivo ou negativo? Depende ali da disposição da tua PG. Vai depender se o primeiro termo é negativo e o último negativo. Enfim, depende. Você não pode garantir, né, que isso aconteça. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Esse cara é o termo médio. E quando que esse termo médio vai existir? Da mesma forma que na PA, quando n for o quê? Ímpar. Eu não tenho termo médio quando a quantidade de termos da minha sequência é par. Professor, então eu não posso pegar o produto dos extremos e extrair a raiz quadrada e dizer que vai ser a raiz quadrada? Não pode, porque ela vai poder ser positiva ou negativa. Se você pegar aqui, 1, 64, multiplica os dois, dá 64. Extrai a raiz quadrada. Vai ser 8. Mas aqui deu, mas aqui é menos 8. Como que eu vou saber se é positivo ou negativo? Nota que você vai ter que analisar a sequência. Você tem que verificar se o termo que está no meio ele vai ser positivo ou negativo. Entendeu? Então tem que tomar esse cuidado aí quando você for analisar o termo médio de uma PG. Tá? Então o que a gente tem de propriedade? O produto dos termos equidistantes dos extremos é sempre a mesma. Então você pega o A1 vezes o AN vai ser igual a 2 vezes o AN menos 1, que é igual a 3 vezes o AN menos 2 e assim sucessivamente. E o que eu posso garantir é que o termo médio ao quadrado é igual ao produto dos extremos. Mas pode ser que esse termo médio seja positivo ou negativo. Como você vai levar ao quadrado, o produto vai dar positivo. Então, cuidado aí quando você for falar de termo médio de uma PG. Certo? Então, na próxima aula aí, a gente vai trabalhar um pouco com soma de PG, vamos fazer alguns exercícios. Vamos trabalhar com soma finita dos termos de uma PG e soma infinita. Beleza?